Então, bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos e todas. Amém? Amém? Eu sempre pergunto, fala amém aqui? Fala, né? Em alguns lugares lá no Nordeste, a saudação, até nas casas, né? É um pouquinho diferente. E quando eu estou nas comunidades, especialmente no sertão nordestino, a gente tem essa prática de saudar as pessoas nas casas e nas igrejas de uma outra maneira. Vocês devem conhecer, né? Que a gente fala assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o pessoal fala assim: para sempre seja louvado. Já ouviram isso? Não? É coisa do nordestino, né? E mineiro parece com nordestino. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, é assim que a gente faz, desse jeito. Quando tem alguém em casa, você está na dúvida se tem alguém em casa ou não, né? Você passa na casa, para na frente do portão e fala assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí alguém grita: para sempre seja louvado. Então pode chegar que vai ter café. Bom estar aqui, viu? Mais uma vez, um privilégio, uma alegria poder ter esse tempo com vocês, de reflexão, de partilha, de construção, né, coletiva. Está sendo um processo tão bacana. Eu sei que, né, nem todos conseguem participar desses momentos, dessas consultas, mas tem sido um tempo muito, muito especial e eu estou encantado com esse processo. A gente tem vivenciado isso em vários lugares aqui no Brasil, através do meu trabalho tem uns slides aí que eu vou usar na mensagem. Através do meu trabalho na Missão Aliança, como o Christian falou, é uma organização antiga, uma organização fundada em 1901, na Noruega, e tem já 125 anos de trabalho contínuo nos continentes asiático, africano e aqui na América Latina. Então, a gente tem uma vocação específica, um chamado específico para a diaconia. É uma organização, ela é interdenominacional, que é algo muito interessante, especialmente para uma organização norueguesa fundada em 1901. Então, na Noruega, era vantajoso você ser luterano, né? É a Igreja do Rei, não é? Mas a Missão Aliança nasce em 1901 e já nasce com essa característica de ser uma organização interdenominacional, porque ela nasce para servir a igreja. Qual igreja? A Igreja de Jesus, não a Igreja do Rei. É outro rei, né? E nasce com essa característica de ser interdenominacional e com a característica também e uma vocação especial para servir as pessoas em situação de maior vulnerabilidade ou desvantagem social e econômica. Então, uma organização interdenominacional e uma organização diaconal, uma organização de serviço. Nós não plantamos igreja, nós servimos a igreja. Então, há mais de um século, a Missão Aliança vem trabalhando com essa mesma visão, com essa mesma compreensão a respeito da sua identidade, de quem nós somos. E temos 3 objetivos há mais de um século: combater a pobreza, promover a justiça e compartilhar o amor de Deus. Esses são os 3 objetivos da Missão Aliança. A gente está trabalhando com esse propósito. E a gente encontra muita gente no caminho que também deseja fazer isso: combater a pobreza, promover a justiça e compartilhar o amor de Deus. Então a gente está atuando no Camboja, no Vietnã, nas Filipinas, na China, no Nepal, Libéria, Serra Leoa, Uganda, Etiópia, e aqui na América Latina, Brasil, Equador e Bolívia. Então, estamos há um pouco mais de 20 anos aqui no Brasil, e a missão foi estabelecida aqui no Brasil através do nosso querido irmão Péricles Couto, o pai do Estevão. E ele que estabeleceu o escritório aqui no Brasil, na cidade de Curitiba. Estamos lá no mesmo lugar, no escritório pequeno, com uma equipe pequena. A gente fala que a equipe é pequena e atrevida, né? Quem falou que a gente tem que ser grande para ser uma bênção? Quem falou? Para ser bênção na cidade, basta a igreja ser obediente. Basta a igreja alinhar o coração dela com o coração de Deus. Basta a igreja aprender a amar aquilo que Deus ama. Basta a igreja aprender a não tolerar aquilo que Deus não tolera. Se a igreja faz isso, alinha o coração dela, a agenda dela com o coração e a agenda de Deus, e ela ama aquilo que Deus ama e não tolera aquilo que Deus não tolera, ela vai ser uma bênção.
com 10 pessoas, com 20 pessoas, com 200 pessoas, isso não importa. O quórum estabelecido por Jesus está muito claro, 2 ou 3. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aí com vocês. Tem um pessoal que está metendo um monte de zero atrás, né? Tem que ser 2.000, 3.000, 20.000, né? Mas não tem sustentação nas Escrituras. O quórum que Jesus estabelece é esse: 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aí com vocês. Então a gente tem trabalhado em processos de resgate da vocação diaconal da igreja, ajudando igrejas de diversas denominações a olhar novamente para Jesus de Nazaré, para o seu jeito de cumprir a missão que o Pai delega para ele. Isso tem sido muito bom. A partir desse resgate da vocação diaconal, a gente apoia a igreja em processos de leitura e de diagnóstico do seu entorno, e apoia a igreja também no processo de elaboração de respostas diaconais para esses gritos que ela consegue ouvir na sua comunidade. Então, basicamente, esse tem sido o trabalho, e a gente conecta as igrejas. Então, nós temos uma rede muito bacana, com mais de 30 igrejas no Brasil, em 14 cidades no Brasil, especialmente em regiões mais periféricas e favelas de 14 cidades no Brasil. Então, tem sido uma alegria, um privilégio poder exercer a minha vocação, o meu chamado, através da Missão Aliança aqui no nosso país. Acho que é isso. O Cristian pediu para falar um pouquinho, né, do trabalho da Missão Aliança, então é isso. E nós já consideramos a RD como parte dessa rede que nós temos aqui no Brasil e que nós servimos aqui no Brasil. Vocês têm sido já uma fonte de inspiração também para a gente. A disposição, a abertura de vocês. Ontem, uma das alegrias aqui para mim, passando nas mesas, enquanto o pessoal desenhava os projetos diaconais, né, ou estruturava aquilo que já nasceu aqui, me encantou ouvir nas mesas as pessoas falando sobre o bairro. Passavam numa mesa, porque a Concórdia, até o nome dos projetos está Concórdia Viva. É um processo tão bonito do bairro entrando na agenda da igreja. Porque você pode ser durante 30, 40, 50 anos uma igreja no bairro e não ser uma igreja do bairro, nem para o bairro. Então, ver as pessoas aqui nas mesas ontem falando sobre a Concórdia, que conectou com fulano, que foi lá no Inconfidência, né, que foi lá na UBS, que isso para mim é um processo bonito que está acontecendo aqui. Então, não fique de fora, não. Não fique de fora, não. A mesa está aberta. A mesa está aberta para a participação de todos, para que todos possam colocar seus dons e talentos a serviço dessa missão. Então, vamos lá. Eu vou sair um pouquinho de Atos, pedir autorização, foi autorizado, mas o que eu vou partilhar com vocês, eu acredito que vai colaborar nesse processo de reflexão que vocês estão fazendo durante o ano, iluminados aí pelo o texto de Lucas, de Atos dos Apóstolos, sobre esse movimento espalhador de esperança por onde passa, que é o movimento de Jesus. Então, é isso aí. Eu li uma frase, algumas semanas atrás, num artigo que eu estava lendo, que me fez pensar e elaborar essa reflexão aqui, que eu quero partilhar com vocês, sobre o risco de uma possibilidade real de nós desenvolvermos uma relação com Deus, ou uma espiritualidade que deixa Deus muito longe, muito longe da vida. E quanto mais Deus está distante, mais alienada será a nossa vida cristã, ou menos engajada será a nossa vida cristã. E a frase que eu achei muito interessante, que no primeiro momento falava, como assim? Foi essa frase. Quem falou isso foi um dramaturgo irlandês. Esse homem aí, George Bernard Shaw. Ele era um crítico do cristianismo institucional, e ele ironizava uma ideia muito comum na sua época de um Deus distante da vida.
E ele fala assim, né? Pobre do homem cujo Deus está no céu. E numa primeira lida que a gente faz dessa frase, eu não sei se você já leu ou ouviu essa frase sendo citada por alguém, ou essa afirmação. No primeiro momento eu falei, mas eu creio no Deus que está no céu. Jesus fala do Pai Celestial. A gente ora e ergue os nossos olhos para o céu. A gente adora e eleva as nossas mãos para o céu quando estamos adorando. Então, como assim, pobre do homem cujo Deus está no céu? E isso me fez pensar um pouquinho e anotar algumas ideias a partir dessa crítica que esse dramaturgo irlandês faz, né, dessa ideia comum na sua época de um Deus distante. E ele não está fazendo uma crítica à transcendência de Deus. Ele está denunciando, na verdade, algo mais sutil, algo mais perigoso, eu diria até, né? Que é essa fé que coloca Deus tão longe que Ele não toca mais a vida. É algo muito sutil, mas é uma possibilidade que existe, e é um risco que todos nós corremos de cultivar uma fé em um Deus que está longe. E isso desencadeia alguns perigos, eu diria. A gente começa a relativizar, por exemplo, a ética, que Deus está distante. A gente começa a relativizar ou deixar para depois o nosso compromisso com a prática da justiça. Deus está longe. Não é? O nosso compromisso com a promoção da esperança. Deus está longe. E quanto mais distante a gente imagina que Deus possa estar, mais baixo é o nosso engajamento, mais radical ou menos radical é o nosso compromisso com a prática do Evangelho. Então, a crítica que esse homem faz tem a ver com isso. Ele não nega a transcendência de Deus, mas ele denuncia essa sutileza, ou essa possibilidade de uma fé que coloca Deus tão longe que Ele não toca mais a vida. Eu só listei algumas consequências dessa concepção, ou dessa espiritualidade baseada nesse Deus que está distante. A gente pode desenvolver uma fé que consola, mas não transforma. A gente pode desenvolver uma espiritualidade que promete o céu, mas abandona a terra. Ou uma espiritualidade ou uma fé que fala de Deus, mas que é incapaz de escutar aquele que sofre, que está ao nosso lado, que está ao nosso redor. Existe a possibilidade, com essa ideia de um Deus longe, e por isso pobre do homem cujo Deus está no céu, é que é possível a gente desenvolver uma fé ou uma espiritualidade que pensa muito e fala muito da vida pós-morte, mas não fala da vida antes da morte. Vocês sabiam que tem vida antes da morte? Tem vida antes da morte, é essa vida que nós estamos vivendo. E às vezes essa ideia de um Deus distante gera esse tipo de espiritualidade que fala muito da vida depois da morte e esquece da vida antes da morte. Então, quando Deus é confinado ao sagrado e é deixado fora da vida cotidiana, a fé, ela se desfigura, ela deixa de gerar justiça, ela deixa de gerar esperança, e ela deixa de promover transformação, e tudo isso
Justiça, esperança e transformação é algo que caracteriza a presença de Deus. Quando Deus chega, a justiça é estabelecida. Quando Deus está presente, a presença de Deus gera esperança. Quando o reino de Deus chega na sua vida, ou a uma comunidade, a sua vida é transformada, a comunidade é transformada. Então, justiça, esperança e transformação é algo característico dessa presença de Deus. Quando Deus chega, as coisas mudam e mudam para melhor. Você sabe disso. Você deve ter experimentado isso, ou deve estar experimentando isso na sua vida. Quando o reino de Deus chega até você, as coisas mudam e mudam para melhor. E essa concepção de um Deus distante, ela desfigura a fé e desfigura a espiritualidade que a gente vê permeando todas as Escrituras. Eu tenho alguns textos que eu vou citar aqui para vocês provavelmente conhecem. O primeiro deles é em Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8. Para a gente pensar e refletir que essa ideia de um Deus distante é algo não, eu diria, não tolerado, ou não aceito, ou não aprovado por toda a revelação bíblica. Êxodo, no livro do Êxodo, no capítulo 3, Deus diz: eu vi, disse o Senhor, versículo 7, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eu vi a aflição do meu povo, eu vi o seu clamor, eu desci para libertá-lo. Então, o Deus da Bíblia definitivamente não é um Deus que está distante. O Deus da Bíblia é um Deus que vê, um Deus que ouve e um Deus que desce. Algum risco quando essa fé desconecta da vida, quando essa fé perde suas raízes no chão da vida. Deus, ele deixa de ser presença, ele vira uma teoria. Deus vira uma explicação. Isso é um risco. A religião, ela deixa de ter esse significado de religar, de reconectar. Ela vira discurso. Ela não promove mais reconexão. Ela não religa mais ninguém com o Criador. Ela vira um discurso. Jesus de Nazaré deixa de ser gente, vira doutrina. Jesus vira doutrina. Essa concepção de um Deus distante, ela gera um monte de abstração. Jesus não é mais um homem, Jesus é uma doutrina. Isso é uma tragédia na minha concepção, porque Jesus é gente. Jesus não é doutrina. Salvação não é doutrina, salvação é uma pessoa. Vocês lembram de Simeão? Não sei quem estava lá, mas quando Simeão pega o Jesus com 8 dias nascido no colo, né, que os seus pais levam Jesus para consagrá-lo no templo, vocês lembram a frase de Simeão? Simeão diz assim, ele está com um bebê no colo, ele fala: Senhor, pode me despedir em paz, porque agora os meus olhos viram a tua salvação. Ele não está com rolo das escrituras no colo, ele está com um bebê no colo, e ele, olhando para esse bebê, ele fala assim: agora os meus olhos viram a tua salvação. Jesus não é uma doutrina. Salvação não é doutrina.
Salvação é uma pessoa. O céu, com essas abstrações, o céu vira fuga e não um horizonte de inspiração. Então, uma fé desenraizada, ela aliena, porque separa tudo aquilo que Deus uniu. Separa a fé da vida, separa a oração da ação, separa as palavras dos gestos concretos, ela separa até o amor de Deus, ou o amor a Deus e o serviço às pessoas. A gente até se torna capaz de acreditar que é possível amar a Deus sem amar quem está do nosso lado, se Deus estiver distante. E a gente começa a separar aquilo que Deus uniu. É um risco. Eu estou falando aqui de um risco, de uma fé desenraizada, uma fé desconectada do chão da vida. Um outro texto que está no slide inicial é um texto de Amós, e a gente observa facilmente, meus irmãos e irmãs, que os profetas, eles eram, eu não encontrei outra palavra não, os profetas, eles eram implacáveis com esse tipo de espiritualidade alienada ou desencarnada. Amós é um dos profetas que faz essa denúncia da desconexão da fé com a vida, da desconexão da espiritualidade com a vida, da incoerência entre o culto e o cotidiano do povo de Deus, o dia a dia do povo de Deus. E o profeta Amós faz uma denúncia forte, uma denúncia dura, mas absolutamente necessária e divina, porque ele abre a boca em nome de Deus, ele fala em nome de Deus. Então, o profeta Amós, no capítulo 5, os versículos 21 até 24, Deus fala por meio do profeta o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Eu não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, aí Deus fala o culto que Ele quer receber. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Quando não tem coerência entre o culto e a vida, Deus manda parar o culto. Isso é um negócio meio difícil da gente imaginar, né? Porque a gente acha que é o melhor que a gente pode fazer para Deus é cultuá-lo. Mas em determinados momentos da história do povo de Deus, Deus fala assim, eu não quero mais o culto de vocês. As ofertas de vocês, as canções de vocês, as festas de vocês, eu não quero mais. E o problema não é o culto, o problema é a incoerência entre o culto e a vida. Essa é a denúncia do profeta. A ética pode ser deixada para depois. O cuidado com o pobre pode ser deixado para depois. A justiça pode ser deixada para depois. Deus está longe. Deus está longe. Um dia a gente se encontra com Ele, mas esse dia está longe. Então, assim, dá para dar uma prorrogada, dá para dar uma relativizada nesse compromisso tão radical com esse Deus que diz que é justiça, ama a justiça e exige que seu povo pratique a justiça no mundo. Então, se esse Deus está distante, nosso compromisso com a justiça pode ser adiado, pode ser relativizado. E qual é a denúncia que o profeta Amós faz? É que a fé e a adoração do povo no sábado eram incompatíveis com a violência que eles praticavam durante a semana.
A fé e a adoração, as ofertas, os sacrifícios, os holocaustos oferecidos no sábado eram incompatíveis com o desprezo aos pobres, com a opressão econômica dos pequenos agricultores, com o suborno que eles faziam nos tribunais para absolver os poderosos e condenar os pobres. Era isso que o povo de Deus estava fazendo, oprimindo o pobre. Amós fala sobre relações econômicas opressoras. Amós usa a expressão da balança enganosa, gente trapaceando nas relações comerciais, gente oprimindo o pobre, gente corrompendo os juízes para que os juízes condenem os pobres injustamente. O profeta Amós faz essa denúncia. Era esse povo que estava fazendo tudo isso durante a semana, era o povo que adorava no sábado. Aí Deus fala assim: parem o culto, eu não quero mais o culto, esse que vocês estão me prestando eu não quero, mas tem um culto que eu quero, que corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Esse é o culto que me agrada, esse é o culto que me agrada, um culto que me traz para o dia a dia das pessoas e que altera a ética de vocês, que altera a maneira como vocês tratam as pessoas, altera a maneira como vocês fazem negócios, altera a maneira como vocês olham para aqueles que estão em situação de maior desvantagem social e econômica. É esse culto que eu quero. Vamos seguir. Uma outra citação que eu fiz no slide lá inicial, João capítulo 1, verso 14. Eu não costumo ficar assim em tantos versículos, mas eu estou terminando já. Mas é o tema que me fez olhar, né, para o livro de Êxodo, para o livro do profeta Amós, e aí a gente está chegando aí no Evangelho. Também uma afirmação que todos vocês conhecem, não é? No centro da fé cristã está essa afirmação que para judeus e gregos era uma afirmação escandalosa. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Deus eterno, ele se tornou humano, vulnerável, e ele montou uma barraca no meio do povo, montou uma tenda no meio do povo. Eu coloquei umas palavrinhas ali no grego, né, que os teólogos aqui conhecem, mas ali, quando se fez carne, aquela palavra ali, sarx, não é só se fez homem, se fez gente vulnerável. O Deus eterno, ele se tornou ser humano vulnerável, e ele montou uma tenda no meio do povo. Essa afirmação ela é escandalosa tanto para os gregos como para os judeus, porque para os gregos o divino ele não pode ser humanizado. Se ele é humanizado, deixa de ser divino. Então Jesus não pode ser Deus para um grego, e para o judeu ele também não pode ser o Messias, porque Deus não pode assumir fragilidade. O Deus de Israel é o Deus dos exércitos, é o Todo-Poderoso que esmaga a cabeça dos inimigos. O Deus de Israel, ele não pode demonstrar nenhum tipo de fragilidade. O Deus de Israel é o Deus de Israel. Então, essa afirmação de João, ela é escandalosa para gregos e ela é escandalosa para judeus. O divino não pode ser humanizado, e o Deus de Israel não pode assumir fragilidade. Quem já viu? Em Nazaré, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? O Messias tem que vir do templo, rapaz. O Messias tem que vir do centro do poder religioso. O ideal do ideal seria no centro do poder político, econômico e religioso. Então, se pudesse fundir Roma e Jerusalém, o Messias tinha que nascer ali, num lugar de poder, num lugar de riqueza. Mas não, ele vem das quebradas. Ele vem das quebradas e surpreende todo mundo, escandaliza todo mundo.
Então, em Jesus, Deus se torna próximo. Em Jesus, Deus assume a nossa condição. Em Jesus, Deus se identifica com os marginalizados. Jesus, ele foi absolutamente humano. Tem um pessoal que fala que foi 50-50, né? 50% homem, né? Não, foi absolutamente 100% homem. Jesus tinha pai e tinha mãe. O pai era um pai social, mas ele tinha pai. Ele tinha pai, ele tinha mãe. Jesus cresceu na periferia. Jesus teve acesso à educação, ele foi alfabetizado. Jesus construiu amizades. Jesus aprendeu um ofício. Ele trabalhou. Jesus criou problemas bastante, sempre criando problemas, sempre polêmico, né? Criou problemas, ele passou por lutas. Jesus se divertiu com amigos. Jesus cansou. Jesus chorou. Jesus sentiu fome e sede. Jesus liderou um movimento do reino, um movimento profundamente popular que confrontava as estruturas religiosas, sociais, econômicas e espirituais que aprisionavam as pessoas naquilo que eu chamaria o destino inevitável. Sabe aquela coisa da síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela, só os antigos sabem disso, né? Eu estou vendo umas cabecinhas assim, né? Mas só os antigos sabem disso. Pois Jesus vem e arrebenta com essa ideia da síndrome de Gabriela. Pode ter nascido assim, pode ter crescido assim, mas não precisa morrer assim, porque eu posso entrar na sua vida e alterar a sua história e transformar a sua realidade. Jesus, ele arrebenta com essas cadeias do destino inevitável. Sabe, o sujeito que você olha, normalmente não é no espelho que você fala isso, é sempre para o outro, né? Esse daí não tem mais jeito. Já falou assim para alguém? Ou de alguém? Só pensou, né? Esse aí não tem mais jeito. Eu falava isso de mim mesmo, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Minha avó falava assim, não tem mais jeito não. Só Jesus. Aí, só Jesus, então tem esperança, meu irmão. Sabe quando alguém fala assim? Aí, só Jesus. É só Jesus mesmo, né? Então, Jesus, ele quebra essa cadeia, né, que aprisiona as pessoas nessa coisa do fatalismo, né? Jesus sofre injustiças. Jesus foi preso. Ele foi condenado à pena de morte. Ele foi executado pelo Império Romano em aliança com as lideranças religiosas que preferiram preservar as estruturas do templo do que acolher a verdade. Jesus foi absolutamente humano, e eu digo isso aqui, que a encarnação é o não definitivo de Deus para toda espiritualidade alienada, abstrata, desconectada da vida. A encarnação é isso, é o não definitivo de Deus para toda espiritualidade alienada. Toda fé que foge do corpo, da história e do sofrimento humano, ela nega o coração do Evangelho. Nega o coração do Evangelho. Eu encontro muitas pessoas no caminho, e quando a gente está dialogando sobre esse engajamento que o Evangelho nos pede e que o Evangelho nos impulsiona, e de vez em quando alguém está me lembrando assim, Bebeto, mas você já leu Jesus dizendo assim, o meu reino não é deste mundo? Eu entendo perfeitamente esse alerta que algumas pessoas me fazem, e eu tenho que concordar, porque essas palavras saíram da boca de Jesus, o meu reino não é deste mundo, mas a gente tem que entender o contexto em que Jesus falou isso, né? Quando Jesus fala isso, ele está conversando com um governador romano da província da Judéia. Todo mundo lembra disso, né? De Pilatos. É com ele que Jesus está falando. Jesus fala para ele, o meu reino não é deste mundo, João 18:36. Então, Jesus não está dizendo que o seu reino é irrelevante para a vida concreta. Não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que o seu reino não nasce da lógica da dominação. O seu reino não nasce da lógica da dominação, mas atua na história a partir do serviço e da entrega. É isso que Jesus está falando para o governador romano da província da Judéia. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não opera a partir da lógica do seu reino.
O seu reino é deste mundo, o meu reino não é deste mundo. Então, o reino que Jesus anuncia e demonstra, ele não vem pela força, ele se manifesta na compaixão, na partilha, no perdão, na dignidade restaurada. Então, de fato, o reino de Jesus não é deste mundo, mas é para este mundo. Ele não é deste mundo, ele não opera a partir da lógica deste mundo, mas é um reino para este mundo. Venha o teu reino. Para onde? Para este mundo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma forma que ela é feita no céu. Então o reino de Jesus não é deste mundo, mas é para este mundo. Amém? Estamos juntos? Você vai ter que corrigir muita coisa no próximo domingo? Tá. Às vezes a gente prega em algum lugar, dá problema, né? Mas eu sei que aqui a gente está lendo a mesma Bíblia, né? Pode seguir? Pode seguir. Então, quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele não fala assim, faça-se a tua vontade no céu. Ele diz, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Então, orar não é escapar da vida. Orar é assumir responsabilidade pela vida diante de Deus. Então, pode pensar em alguma aplicação. Você pode pensar em mil e uma aplicações a partir dessa reflexão, mas eu pergunto assim, onde é que está o nosso Deus? Onde é que está o nosso Deus? A pergunta não é apenas em que Deus nós cremos. A pergunta é, onde esse Deus está atuando na nossa vida? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Tem que fazer, pode fazer. Que tipo de fé estamos vivendo? É uma fé que consola a consciência ou é uma fé que transforma o mundo ao nosso redor? Que tipo de fé nós estamos vivendo? E eu faço essa afirmação aí, para a gente finalizar, falta um pouquinho só. Talvez um dos grandes equívocos da espiritualidade de muitos evangélicos no Brasil seja o cultivo de uma fé correta, mas irrelevante. Uma fé bonita nas palavras, mas vazia na prática. Uma fé que sabe muito, mas faz pouco. Uma fé que entende tudo, mas não transforma nada. Esse é um risco, meus irmãos. A gente embarcar no cultivo de uma espiritualidade vertical que não se horizontaliza. Esse é um risco. E toda espiritualidade vertical que não se horizontaliza não é bíblica. A espiritualidade bíblica tem duas dimensões. Isso aqui lembra vocês toda vez que vocês se encontram aqui neste lugar, né? Esse símbolo aqui expressa a espiritualidade bíblica, que tem duas dimensões. Uma que conecta você com Deus e uma que conecta você com a sociedade, com as pessoas. A espiritualidade bíblica tem uma dimensão vertical e tem uma dimensão horizontal. Se a espiritualidade só tem essa dimensão, ela aliena. Se ela só tem essa dimensão, ela transforma você num ativista social. Eu não tenho absolutamente nada contra, mas não é cristã. A espiritualidade cristã conecta você com Deus e conecta você com as pessoas no mundo. Então, tenho caminhado bastante já por muitos lugares. Comecei servindo em Recife, sempre na direção das pessoas em maior situação de desvantagem, com crianças em situação de rua, depois em favelas, em presídios. Depois eu fui viver lá na periferia de Curitiba, numa comunidade empobrecida,
Vivi ali por 15 anos e eu aprendi muito e tenho aprendido muito a ler a vida a partir de baixo, vivendo entre as pessoas que se encontram em situação de pobreza. Elas não são pobres, na maioria das vezes elas foram empobrecidas. E viver entre as pessoas empobrecidas me ajudou a ler a vida com outras lentes. E eu sei que as necessidades da vida, elas não pedem confissões de fé. As necessidades da vida, elas pedem ações de fé. Ações de fé, em nome de Jesus. E às vezes a gente está gastando muito tempo elaborando as nossas confissões de fé, cada vez mais sofisticadas, cada vez mais bem elaboradas, cada vez mais bonitas, mas cada vez mais desconectadas da vida, do sofrimento, da dor, da violência das nossas cidades. E a gente está elaborando. Cada vez a fé está mais sofisticada, cada vez ela está mais distante da vida. E as necessidades da vida, elas não demandam confissões de fé, elas demandam ações de fé, em nome de Jesus. Então, Deus, Ele não nos chama para sair do mundo. Deus nos chama para viver no mundo, com novas lentes, com um novo coração. Ele não nos pede para abandonar a expectativa do céu. Nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Deus não pede para a gente abandonar a nossa expectativa da vinda plena do céu, mas Ele pede para a gente utilizar os ideais do céu como um critério para viver aqui na terra. Os ideais do céu, o lugar onde Deus reina, onde Deus governa de maneira plena, de maneira absoluta. Esses ideais, eles devem inspirar a nossa prática no presente. Quando Pedro fala isso, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça, Pedro está olhando para o futuro, mas esse futuro ele tem que inspirar na nossa prática cristã no presente. Então, trabalhar por um mundo onde habita a justiça, isso é viver uma vida cristã inspirada nos ideais do céu. Que venha o teu reino, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui na terra da mesma forma que ela é feita no céu. Então não é para abandonar a expectativa do céu, mas é para utilizar os ideais do céu como critério para viver aqui na terra. Então eu acabei dando uma corrigida nesse dramaturgo irlandês. Quem sou eu para corrigir o camarada? Esse camarada ele foi Nobel da Paz e ganhou um Oscar ao mesmo tempo. É coisa raríssima. Eu vou corrigir um homem desse, mas eu dei uma corrigida. Então, se ele não está aqui mais, para brigar comigo, então, então, para mim, a ideia não é pobre o homem cujo Deus está no céu. Pobre é o homem cuja fé no Deus que está no céu nunca toca a terra. A gente crê no Pai Celestial. Então não é pobre o homem cujo Deus está no céu, é pobre o homem cuja fé no Deus que está no céu nunca toca a terra. Então a minha oração é que, e eu termino, que esse Deus poderoso, gracioso, misericordioso, que desceu ao Egito, que se fez carne em Jesus e que sopra por meio do seu Espírito nosso cotidiano, que Ele nos conceda uma fé enraizada, uma fé encarnada, uma fé servidora e uma fé cidadã. Amém? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui nesta manhã. Obrigado porque o Senhor as trouxe aqui. Obrigado porque nós podemos ter esse tempo de louvor, de adoração, de comunhão e também de reflexão na Tua Palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo possa ter ministrado ou siga ministrando ao coração de cada uma dessas pessoas
que aquilo que foi compartilhado aqui, à luz da Tua Palavra, possa inspirar a caminhada de cada irmão e cada irmã, que a palavra seja convertida em princípios, ideias e verdades que cada uma das pessoas possa ter. O Senhor tem essa capacidade extraordinária de fazer a palavra chegar ao nosso coração. E a minha oração é que essa palavra possa, de fato, ter caído em corações férteis, em terra boa. E essa palavra, que é do Senhor, possa germinar, possa se desenvolver e possa gerar frutos que agradem ao Senhor. Obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas, obrigado pela disposição delas de estarem aqui, pela atenção delas nesse tempo, e eu peço realmente que o Espírito Santo impulsione cada um de nós na direção dos Teus propósitos, na direção da Tua vontade, cada vez mais, alinha o nosso coração com o Teu coração, Senhor. Alinha as nossas prioridades com as Tuas prioridades. Não deixa a gente ter dúvida de que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos encoraja a experimentar a Tua vontade, Senhor. Deus, que a Tua presença seja percebida por cada um de nós e por todos nós no nosso cotidiano. Definitivamente, Tu és Deus Emanuel, Deus conosco. Traz à nossa memória essas promessas que mudam a nossa trajetória. A promessa de que o Senhor Jesus estaria conosco todos os dias, até o fim. Que essa presença do Senhor no nosso dia a dia altere os nossos rumos, altere as nossas prioridades. Que a Tua presença, Senhor, possa nos ajudar a tomar decisões que alegram o Teu coração. Decisões onde o Teu reino esteja de fato em primeiro lugar. Eu peço que o Senhor mantenha a Tua mão de graça, de amor e de bondade sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor continue abençoando esta igreja no cumprimento da Tua missão. Eu oro, Senhor, com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.